Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Você Bem Melhor de hoje. Imagina acordar todos os dias cansado. Não importa o quanto você dormiu, o corpo não responde, a energia não vem e a força simplesmente some. Ele sempre tentou seguir em frente, mas aos poucos algo começou a fugir do controle. Objetos caíam das mãos, as pernas falhavam, o corpo não sustentava. Ele procurou respostas, passou por médicos, exames, procedimentos que nem deveriam ter acontecido. E junto com o corpo, a mente também foi se quebrando. Até que alguém resolveu escutar ele de verdade. E quando a escuta certa encontra a história certa, o caminho muda. Eu sou o Dr. Rodrigo Gurgel e hoje no Você Bem Melhor vamos contar uma história sobre dor invisível, mas acima de tudo resistência. E sobre o poder de um diagnóstico correto. Como ele pode fazer devolver a dignidade da sua vida. Fique com a gente, porque essa história pode abrir os seus olhos e os olhos de muita gente. E antes da gente receber o nosso convidado, eu quero saber se você está fazendo aquilo que a gente sempre fala em todos os programas. Você está com o seu Instagram aberto, é só você colocar lá, @dr.rodrigogurgel. Eu quero ver você lá também. Lá você encontra todas as histórias que passaram aqui pelo nosso programa e você pode falar com a gente o que você está achando, quais são os diagnósticos que você gostaria de ver, quais foram as histórias que você mais gostou. Se você conhece alguém que teve uma história, manda pra gente. E se você tem alguma romaria ou algum grupo que vem para o santuário e você tem uma história interessante, passou por algum problema, avisa pra gente, a gente tenta alinhar com a sua chegada até aqui e você pode contar para todo mundo a sua história no Você Bem Melhor. E agora nós vamos receber aqui, para contar essa história impressionante de superação, o guia de turismo e agente de viagens, Fabrício Tancredo. Fabrício, olá, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui, por estar dividindo com a gente essa história. E vamos lá, porque eu sei que tem bastante coisa para você falar. Tá certo, eu que agradeço. Fica à vontade, pode sentar. Licença. Vamos lá, Fabrício. Como toda história, tem um começo. Pois é. E como foi esse começo? Bom, eu comecei a sentir alguns sintomas, né, muito abruptamente. Eu trabalhava numa instituição financeira e em atendimento ao público eu apagava e não percebia. Então os guardas e os próprios... Desmaiava mesmo? Apagava. Não desmaiava necessariamente, não, você ficava... Era um período off ali, mas eu não sabia precisar quanto tempo, eu não tinha consciência desses apagões. Mas você chegava a fechar os olhos ou você ficava estático? Como era? Só para eu entender. Sim, fechava os olhos, assim, tinha uma queda. Entendi. Né? E abruptamente retornava. Sim. Porém, não tinha consciência desse período. E tanto os clientes como as pessoas que trabalhavam na instituição financeira começaram a me alertar. E rapidamente outros sintomas foram surgindo, o que foi me deixando cada vez mais preocupado. E através disso eu comecei a procurar ajuda médica e foi um longo percurso até descobrir o que eu tinha. E como é que foi essa busca pela ajuda? Por onde você começou? Olha, eu comecei a passar em várias especialidades médicas, neurologista, otorrino, enfim, várias especialidades. E cada um trazia um feedback. Uhum. Estresse, até pelo ambiente de trabalho, né, que eu atuava. Outros, pode ser falta de vitamina. Sei. E nisso, uma bateria de exames para se fazer e nunca fechava um diagnóstico preciso. Certo. E essa angústia, né? Isso que eu ia perguntar, como é que você se sentia diante... Sim, uma ansiedade e uma angústia muito grande de saber o que estava acontecendo. Principalmente quando começaram os episódios de perda do tônus muscular, ou seja, eu perdi a força nas mãos, nos joelhos, então eu dava de cair e o que eu estava segurando caía da minha mão. Então eu comecei a ficar bem preocupado, mais preocupado ainda. Falei, meu Deus, o que eu tenho, né, com esses episódios aí, tudo começa a cair, né, não tô tendo mais força, o que tá acontecendo? Então isso me deixou bem alerta. E aí você voltou em alguma especialidade pela qual você já tinha passado, neurologia, quando isso tudo começou a acontecer de cair? Você chegou a procurar alguma especialidade que você já tinha passado por ela ou não? Sim, retornei ao neurologista, porque eu imaginava que fosse alguma coisa relacionada ao cérebro. E claro.
E falei, meu Deus, eu tô com alguma coisa, sei lá, muito grave, né? Porque eu tô, além de estar desligando, agora eu tô perdendo força, enfim, o que eu tenho, né? Então, foi uma saga aí muito grande até descobrir o diagnóstico. E esses procedimentos que você relatou pra gente, quais foram esses procedimentos que não eram necessários? Depois a gente vai revelar, claro, o diagnóstico. Claro. Um dos exames, né, que foi solicitado foi a polissonografia. A polissonografia trouxe, dentre os resultados, vários despertares noturnos, o que achou-se que fosse a apneia do sono. E com isso foi solicitado que eu perdesse peso, né, para ter uma respiração melhor durante o sono. Foi solicitado que eu fizesse uma cirurgia de desvio de septo para ter uma respiração melhor também. Retirada das amígdalas, para ter mais espaço para o ar passar durante a noite. Você chegou a fazer isso? Eu fiz tudo desvio isso. De septo, a retirada das amígdalas. Sim, e ainda a redução da úvula, né, que é a campainha, né? Também, foi tudo... Foram 3 procedimentos, Foram 3 cirúrgicos, 3. Isso. E aí você não melhorava. E quando você voltava em quem fez isso? Falava, não melhorei. Pois é. Daí quando eu retornei, né, na expectativa que depois do procedimento cirúrgico, com um pós super dolorido, fosse ter algum resultado, nada. Tudo continuava. O mesmo cansaço ao acordar, a sonolência, os apagões, enfim, tudo continuava. E daí essa profissional pediu que fosse procurado um profissional do sono que não estaria mais dentro da alçada, né, da responsabilidade dessa pessoa. E daí começou outra saga, né? No Vale do Paraíba, há 15 anos atrás, quando eu descobri, né, o diagnóstico, era muito difícil um especialista do sono. Então, tive que buscar também um profissional especialista nessa área para que pudesse fazer os procedimentos corretos, os exames corretos e, assim, diagnosticar de forma assertiva o problema. E aí vem uma coisa que a gente tem que ressaltar e alertar você de casa. Profissionais de qualquer área, o ser humano não é rato de laboratório. Não cobre a ele algo que você não sabe se o resultado vai ser positivo ou se vai dar certo aquilo que você está fazendo. A gente está falando aqui, por ser um programa que fala de saúde, de profissionais da saúde, né? Não faça nada, não submeta ninguém para você ver se é aquilo. Às vezes a gente vai ter algumas coisas que precisa realmente observar dentro da barriga, né, para ver se a gente acha, porque nada está sendo conclusivo. Mas é outra história, é uma história de pesquisa para poder fazer o correto. Agora, quando você submete uma pessoa a fazer a retirada de amígdala, a fazer uma retirada de desvio de septo, com a promessa de que ela vai ficar boa, de que tudo vai mudar, você tem que ter muita certeza daquilo que você está falando. Da mesma forma que se você é advogado, você fala assim para uma pessoa assim, vamos gastar 50 mil reais porque isso vai resolver, e não resolve, não faça. Se você tem dúvida de alguma coisa que vai colocar a vida de alguém em risco ou que vai fazer a pessoa sair daquela zona de conforto, de gastar muito, de ter que ir acima daquilo que ela pode para poder fazer você executar o seu trabalho e aquilo não dá certo, não faça. Tenha mais respeito. O ser humano está precisando ter mais respeito uns pelos outros. É por isso que o país, que os estados estão do jeito que estão, porque as pessoas elas estão olhando para o seu próprio umbigo, para os seus próprios interesses e, infelizmente, em alguns casos, elas estão vendo o outro e a dor do outro como um cifrão. E é por ver como um cifrão que tem muita gente lá em cima, com muito dinheiro, e muita gente lá embaixo, cheia de cicatrizes, cheia de traumas, não só no corpo, mas na alma, sentimentalmente, o emocional abalado, porque um esperto cruzou o caminho. E quando um esperto cruza o caminho, você pode levar a vida do outro à derrota. E sabe-se lá Deus depois disso o que pode acontecer. Mas até que você encontrou um profissional que abraçasse isso. Sim, depois de tanto desgaste emocional, até físico, né, pelos procedimentos às vezes necessários, consegui encontrar um profissional especialista do sono que tinha as prerrogativas e falou, vamos fazer tal e tal exame, de acordo com um protocolo a ser seguido. E com isso houve a constatação do diagnóstico. Então a gente já volta para revelar esse diagnóstico, para você ficar um pouquinho mais à vontade. E você de casa, não sai daí não, que a gente volta já já e vocês vão saber qual é o diagnóstico dessa história impressionante de hoje.
Estamos de volta aqui nos estúdios do subsolo do Santuário Nacional com o programa Você Bem Melhor. E para me ajudar a desvendar o diagnóstico e essa história incrível do Fabrício, eu chamo a neurocientista Bruna Bassico. Bruna, Olá, seja doutor. muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço pela presença, por ter aceitado o convite para estar aqui falando não só do diagnóstico do Fabrício, mas falando mais sobre essa parte da neurociência. Tá? Obrigada. Pode falar para o pessoal de casa onde é que a gente te encontra, fica à vontade. Sim, boa tarde para todos. E eu sou neurocientista, como o doutor falou, para cuidar da aprendizagem e da saúde mental de todas as famílias aqui no Vale do Paraíba. Vocês podem me encontrar pelo Instagram, Bruna Bassico, neurocientista. E agradecer a vocês por também contribuir com essa obra que faz acontecer que a ciência chega cada vez mais para que vocês possam se cuidar. Obrigado, Obrigada. eu que agradeço. Vamos lá, fica à vontade, pode sentar ali pertinho do Fabrício. E agora a gente vai ver o que o povo está falando na rua sobre dores, sobre algumas questões pessoais. Você já acordou achando que dormiu bem, mas ao longo do dia sentiu um cansaço absurdo que ninguém consegue explicar? Pois é, para isso que hoje viemos até as ruas para perguntar para a população se ela anda dormindo bem. Pela manhã, tudo bem, tudo tranquilo. Agora, depois do almoço, não tem como evitar. É um soninho de 1 hora, 1 hora e meia. Mas isso aí é coisa de pessoa idosa já, né? Então é assim que eu vou levando a vida. Eu procurei descansar, mas como dona de casa é difícil, né? Porque a gente tem os afazeres domésticos, as coisas para resolver, difícil descansar. Então eu acabei ficando cansada, ainda continuei cansada, só recuperando no dia seguinte. Mas normalmente eu durmo bem. Mas acontece de ter algumas noites que a gente não consegue dormir. Mas depois do almoço dá para tirar uma meia horinha de descanso para recuperar? Às vezes sim. Sim, acontece sim. A gente, sei lá, eu, como tenho muita fé em Deus, na Senhora Aparecida, eu peço para Deus me dar uma força que a gente consegue, né? Obrigado, Elô, obrigado por esse trabalho brilhante, por estar levando você bem melhor aí para as ruas, conversando com o pessoal. E tá vendo aí como existem muito mais questões de sono do que a gente pode imaginar. E hoje, já que nós falamos um pouquinho aqui sobre essa questão do sono, e nós estamos aqui com a doutora Bruna e o Fabrício, vamos revelar qual é o diagnóstico para você também ficar mais livre, né, Fabrício? Que tá aqui toda hora, que o meu diagnóstico, qual é o diagnóstico? Narcolepsia. Bruna, fala pro pessoal de casa para a gente entender o que é a narcolepsia. Ela é uma doença neurológica por falta de produção de neurônio no hipotálamo. E aí, por falta dessa produção de neurônio nessa região do cérebro, que é importante para que você consiga dormir e manter também o seu estado de vigília. Então, essa desregulação, dessa disfunção que ocasiona no cérebro, faz com que a gente acaba se desligando. E é um processo involuntário, por conta dessa lacuna de baixa de produção de procretina, que faz com que você, ao invés de ter aquele ciclo cíclico circadiano de estar acordado, e quando vai dormir, você tem aquele sono mais profundo e aquele sono que é de início, né, do passo do descanso. E aí o que acontece? Por não ter essa produção dessa área do cérebro que não funciona, aí a gente começa a ter esses lapsos que a pessoa desliga. É como vocês colocaram, né? Na verdade, são alterações neurológicas Exatamente. que acabam confundindo isso. A hora de estar dormindo, está acordado. A hora de estar acordado, está dormindo. E a minha pergunta em relação até ao Fabrício, que ele falou, eu desligava mesmo. Então, a sensação que dava é que ele entrava nesse sono profundo. Isso. E ele entrava um sono profundo em momentos do dia, né? Sim. Que era para o cérebro estar. Inoportunos, né? E durava quanto tempo isso, o Fabrício? Às vezes é rápido, depende, cada apagão é de um jeito, vamos dizer assim. Mas geralmente é questão de minutos, coisa rápida. São alguns minutos. E você acordava depois desses minutos cansado? Ou você Não. acordava normal? É engraçado, né? Depois que você tem esses apagões, parece que o corpo se recuperou ou que você dormiu 8 horas. Entendi.
mas isso se acaba muito rápido. Essa sensação é uma sensação falsa. Entendi. Mas você dormia bem à noite? Não, a gente tem microdespertares, né? A gente tem um sono muito fragmentado durante a noite. Entendi. E como é que isso, tirando, é claro, esses pequenos momentos, como é que isso impactava no teu dia? Porque, teoricamente, então, você acordava sem ter descansado. Sim. A narcolepsia vem acompanhada de um estigma muito grande, né? Infelizmente, por falta de conhecimento ou incompreensão da doença, muitas pessoas acabam confundindo e acham que a gente está fazendo o corpo mole. São expressões muito comuns que a gente ouve. Dorminhoco, preguiçoso. Preguiçoso, exatamente. Né? Então, as pessoas acabam confundindo. Infelizmente, a gente luta muito para que esse estigma seja extinto. Sim, né? claro, Porque com certeza. não tem a ver com nada disso, nenhuma dessas questões, né? É uma questão fisiológica. Perfeito. E quando até mesmo, doutor, vocês vão identificar uma confusão com questões de aí achar que é uma esquizofrenia, talvez por uma desregulação emocional, porque a pessoa fica muito irritada, tem momentos, picos de irritabilidade. Por quê? Não existe esse ciclo natural do relógio biológico funcionando favoravelmente aquilo que é para nós estarmos em estado do despertar. Sim. E o estado do corpo em descanso. Muda toda essa lógica, né, da nossa neurobiologia. Caramba, e quais são os outros problemas que trazem tirando, né, os que você já falou, existem alguns outros que trazem e que confundem muito, por exemplo, outras patologias, por exemplo. Algum problema neurológico? Sim. Esses problemas que nós identificamos e é importante também na anamnese, porque quando o paciente traz todos os sintomas, eu preciso estar com essa escuta ativa, com esse olhar para identificar se não há essa confusão de diversos ali diagnósticos e ser bem assertivo, com base na ciência multidisciplinar, fazermos esse procedimento cirúrgico ali que eu quero dizer com esse termo, para não acontecer essas falhas de direcionamentos e encaminhamentos. Que aí, por exemplo, eu vou fazer uma prescrição, no caso, não eu como neurocientista, mas para indicar ali o meu paciente em processos terapêuticos, procurar aquele profissional que vai fazer uma prescrição médica quando é necessário de um medicamento, da monoterapia, para não confundir com a esquizofrenia, que é muito, muito triste, com a depressão. Sim. Pode acontecer de ser confundido aí, porque há alguns episódios que as pessoas, logo que descobrem essa doença, essa patologia, vai sentir ali aquela baixa autoestima, aquela baixa de energia, não só em questões... Eu te perguntei isso justamente por isso, porque a gente está na era da ansiedade, da depressão, né? E as pessoas podem atribuir, né? Como se fosse uma depressão. Porque eu volto a falar, como a gente encontra muitas vezes aqui no programa, diagnósticos errados, coisas que são feitas de forma errônea, por conta de... eu acredito que seja esse diagnóstico, por exemplo, é depressão, é ansiedade, e daqui a pouco tudo surfa naquela onda. Tudo passa a ser culpa da ansiedade, tudo passa a ser culpa da depressão. E às vezes a pessoa nem tem ansiedade, ela nem tem depressão, ela tem uma alteração metabólica, que é o problema que traz aquilo. Você fez os exames, como é que você recebeu esse diagnóstico? Depois que eu fiz a polissonografia seguida de teste de latência, que é onde você, após dormir uma noite inteira sendo monitorado, você é submetido a 5 episódios de sonolência diurna. Então o médico fala, olha, agora nós vamos para a sala e você vai dormir. Foi medido o tempo que eu entrava no sono REM, que é o sono mais profundo, e em questão de 36 segundos eu já estava sonhando, já estava nesse sono que é o sono mais profundo. Então foi mais assertivo esse diagnóstico e fechou-se que eu tinha narcolepsia tipo 1, né, que é a mais clássica, que tem a perda do tônus muscular que eu relatei, que é um dos sintomas, assim, os piores. Para quem não tinha, não sabia o que tinha, era bem complicado você estar com uma coisa na mão e acabar caindo e tudo mais. Então foi explicado, né, que é uma doença rara e crônica, né, sem cura, né, que você pode ter qualidade de vida fazendo tanto um tratamento medicamentoso e comportamental, né? Seguindo essa linha. E como hoje você trata isso? Bom, passados 15 anos desse diagnóstico, né, você tem que se adaptar.
né? Eu busquei muita informação para poder replicar esse caso, para que outras pessoas não passem por que eu passei, por diagnósticos errôneos, por falta de informação e até mesmo para dirimir, né, estigmas errôneos, né, de preguiça, de falta de vontade, enfim, que é o que hoje acaba prejudicando a maioria das pessoas que têm esse diagnóstico, né? Sim. E como é o tratamento? Porque ele tem a forma... O tratamento ele é um tratamento personalizado, de pessoa para pessoa. Existe um protocolo único para isso. O tratamento é o mesmo para todo mundo. Ele, embora seja um tratamento que existe o padrão, que é para todos, essa assertividade na hora de prescrever a medicação, que mais vai corresponder para regular esse período em que a pessoa fica em estado mais letárgico, que é a questão do sono, diminuição também, que aí vai usar também medicamentos ansiolíticos para poder não deixar o cérebro ficar nessa discrepância entre aquilo que é ativo e inativo, como um processo mesmo de reorganização para fazer um sistema compensatório, visto que o cérebro não produz mais essa substância que faz isso naturalmente, aí entra essa medicação. Por isso também, com a equipe médica, procurar e insistir, se você tem esses sintomas, por exemplo, doutor, de acordar, como a gente já falou, acordar cansado, mesmo depois de 8 horas que dormiu, e essa persistência desses sintomas, essa mudança também de humor, instabilidade, de produtividade nas suas atividades do dia, é importante ter esse olhar e buscar mesmo um profissional da área de neurologia para fazer isso dá diagnóstico. Problema na memória? Sim. No aprendizado, na memória, você sentiu isso? Como é que isso acontece? Todas as vezes que nós encontramos aí transtornos, sejam de neurodesenvolvimento, transtornos neuropsiquiátricos, qualquer questão que envolva a nossa mente, ela vai sim afetar a nossa memória, direta e indiretamente. Por quê? Por conta dessa sobrecarga de disfunção naquela área cerebral que vai fazer toda a sistematização da sincronia de uma área com a outra, o que a gente vai observar? A gente vai observar a mudança de comportamento, essa instabilidade na hora de você tomar uma decisão. Nossa, mas peraí, o que eu estava fazendo mesmo? A pessoa desliga e a hora que volta, leva todo um processo de reiniciar e buscar ali. É aquilo que a gente chama de lapso de memória. Então, afeta essa memória nossa de curto prazo, certo, que vai fazer essa diminuição de velocidade de processamento do pensamento. Perfeito, né? Perfeito. E tu sofreu com isso? Como é que foi para você? Eu percebo por muitas vezes uns apagões, assim, do que eu preciso falar alguma coisa e a palavra some. Isso é muito comum, né? Então, realmente faz muito sentido o que a doutora comentou. Aprendizado, leitura, você consegue guardar, você tem um pouco de dificuldade, é só para as pessoas de casa se sentirem mais acomodadas em termos de se sentir mais confiável, falar, poxa, eu passo por isso, elas entenderem que às vezes o que a pessoa está passando em casa A sensibilidade, e ela né? não sabe, ela exige um esforço maior, sabe? Hoje eu era uma pessoa que gostava, tinha uma leitura ativa assim, muito grande. E depois desse problema é muito difícil você começar um livro e terminar sem esses apagões no meio do caminho. Então exige muito esforço, né? E tem que ser um assunto que te interesse, porque senão você desiste, né? Porque acaba sendo maçante. Isso acontece no meio da vida, já nasce ali e vai aparecer, ou pode estar tudo bem e pá, aconteceu ali no meio da vida. Alguns casos, a gente tem casos que a ciência já nos mostra que a partir esse diagnóstico entre os 15 e 30 anos. E aí a importância da gente não deixar de ter esse olhar, como que nós já falamos, que é o olhar da ciência multidisciplinar. Eu sou neurocientista, o outro é o neurologista, o outro é o psicólogo. Perfeito. E essa equipe é que vai ter esse olhar clínico, assertivo, porque mesmo que eu não seja dessa área, doutor, é muito importante que eu esteja sempre em estudo. Sim, claro. Para minimizar as pesquisas que não são científicas, que é do achismo. Sim, claro. Crianças têm? Essa atenção que a gente precisa ter
não necessariamente a criança logo nesse início tem sido diagnosticado, porque acaba sendo confundido com outras questões, Sim, que aí é mesmo o cuidado, esse olhar para não deixar passar, porque se isso já descobrir nessa primeira infância, já fazer a prevenção, trabalhar na preventividade. Perfeito. Mas geralmente acontece de identificar esses sintomas nessa faixa etária de 15, 30 anos. Mas e também não impede de que E não já tem impede, ali com a nós temos- criança, é só sim. fazer um olhar mais É, cuidadoso. nesse ponto de alerta. Obrigado. Muito obrigada. Feliz demais você estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Maravilhoso, falou brilhantemente, ajudou muita gente em casa, fez muita gente pensar e repensar no Obrigada, que Arthur. está sentindo, tá? Foi muito especial. Volte Gratidão. sempre, a casa é sua. A ciência Tá é legal? nossa e vamos Se Deus- cuidar bem de cada É um de isso, nós. É isso. Obrigada. Você de casa, não sai daí não. A gente vai para o intervalo comercial e voltamos já já. Estamos de volta e você sabe que aqui no nosso programa nós falamos da importância do cuidado com a vida. E falando em vida, eu quero falar com vocês da importância das famílias dos devotos de Nossa Senhora. Essa família assume um papel muito bonito de transformar e cuidar da vida. Além de manter todo esse santuário sempre preparado para te acolher, os devotos também ajudam a cuidar de projetos sociais. São muitos idosos, adultos, jovens e crianças que têm a sua vida transformada. É isso mesmo, o Santuário Nacional, graças à fidelidade de quem participa da família dos devotos, mantém 12 projetos sociais. Se você quer saber como ajudar nessa bonita missão de cuidar da casa de Nossa Senhora e transformar todas essas vidas, entre em contato ligando para 0300 210 1210 ou acessando a12.com/Família dos Devotos. A sua participação transforma vidas e cuida da casa de Nossa Senhora. E antes da gente continuar aqui com o Fabrício, quero aproveitar que as pessoas ficam, doutor, manda um beijo, manda um beijo. Eu vou mandar um beijo aqui para dona Maria Teuvina, né, lá de Nova Iguaçu, que fica, doutor, manda um beijo para a senhora, um beijo para dona Carmen, também lá de Manaus, dona Coca, um beijo para vocês, obrigado por estar sempre junto com a gente. Vamos lá. Fabrício, eu quero saber como é que você está hoje. Graças a Deus, estou bem. Com informação, né, com ajuda médica, tudo ficou mais fácil. Hoje eu consigo ter qualidade de vida, tomando uma medicação adequada para o que eu preciso, consigo trabalhar, mas não são todas as pessoas que têm esse diagnóstico que conseguem isso. Muitas pessoas acabam depressivas, têm compreensão familiar, mas graças a Deus eu fui bem acolhido e fui buscar informação. Então acho que o principal é isso, você correr atrás de entender o que você tem para que você possa agir corretamente e com isso ter qualidade de vida, que é o que todo mundo Eu ia te busca, perguntar, né? você ainda tem algumas características, a perda do tônus ainda acontece de vez Sem em medicação, tudo acontece. Tudo acontece. Com a Tudo medicação acontece. você consegue ficar Isso mais mesmo. tranquilo, tá? E a perda do tônus muscular é muito ligada às emoções, né? Se você tem tanto as emoções positivas quanto negativas, ela pode acontecer. Então, quando você entra num estado de estresse, isso pode acontecer, mas também você entra numa felicidade extrema, também Sim, pode. sim. É como se o corpo perdesse aquele Equilíbrio. equilíbrio ali, aquele ponto, né, É do até meio. engraçado, até, porque às vezes uma pessoa conta uma piada e vê que eu começo a bambear. E aí, como é que você lidar com isso? Hoje em dia eu explico, eu acho que a gente tem que compartilhar, né, dessa experiência para que mais pessoas saibam e possa ajudar até mais pessoas, como já aconteceu, né, de compartilhar a minha história, outras pessoas falarem, nossa, você sabe que eu tenho um parente assim, assim, assado, que começou apresentando esses mesmos sintomas, olha, eu vou ficar alerta, né, vou buscar ajuda médica. Isso. Então isso é bem reconfortante. Exatamente. Maurício, olha só, a gente está chegando, né, na reta final. Quero deixar com você aqui uma lembrança de que você passou por aqui, Obrigado, pela muito TV obrigado. Aparecida, você passou pelo Você Bem Melhor. Agradeço. E é um prazer enorme nós termos feito um pouquinho parte da sua vida nesse momento. Fabrício, na verdade, eu acho que o grande exemplo que você traz para a gente é um serviço também para quem está em casa. Muitas crianças, adolescentes, por isso que eu perguntei das crianças. Sim. Muitos adolescentes, crianças e adultos ao longo da vida sofreram muito
Sim. Sofreram muito porque eram chamados de preguiçoso, sofreram muito porque foram chamados de dorminhoco, sofreram bullying, por isso que eu te fiz a pergunta de Com como é que você certeza. passava por isso. Sei lá, dorme à toa. As pessoas, elas começam a rir daquilo que elas não sabem, daquilo que elas não conhecem, e por trás de tudo isso há um sofrimento. Com certeza. Tudo que você vê de estranho no outro, que foge àquilo que você julga normal, não deve ser motivo de risada, não deve ser motivo de chacota, porque do outro lado existe um coração que dói. Verdade. Quantas crianças, você contando aqui a história, quantos colegas meus de escola, até de faculdade mesmo, Sim. colegas de vida, são pessoas que dormiam demais. São pessoas que davam esse apagãozinho ali, que às vezes ficava 5 minutinhos e voltava, e a gente achava aquilo tudo muito engraçado, tudo muito normal. O normal nem sempre é normal. É verdade. Eu sinto um soninho toda hora. Não é normal. O certo é você dormir bem à noite, ficar bem de dia. E o que acontece ali no meio do caminho, se tiver uma coisa especial, tipo, eu não dormi muito bem essa noite, que eu tive que estudar, eu tive que trabalhar. É óbvio que você vai sentir sono durante o dia, mas não é normal. Então você traz pra gente o alerta de que, assim, aquilo que parece uma bobagem, parece normal, não é. E de que aquilo que as pessoas estão passando hoje em casa, elas têm que ter um olhar mais carinhoso, um olhar mais cuidadoso. Eu não consigo imaginar o quanto você teve que ser forte. A gente tem que se reinventar. Isso aí. Várias vezes eu precisei me reinventar. O quanto você foi forte para ouvir gracinhas, Sim. o quanto você foi forte para sofrer bullying, o quanto você foi forte para se entender como diferente nesse quesito, e o quanto você foi forte para falar assim, eu tenho que procurar isso, porque isso não é normal. Você teve a coragem de admitir para você que alguma coisa está errada, porque muitas pessoas hoje sofrem porque elas não querem admitir. Não, eu não quero admitir que eu tenho essa doença, eu não quero admitir que eu tenho essa característica, que eu sou assim. E quando você admite, parece que faz assim, tudo se abre. E você não aceitou que você tinha aquele primeiro diagnóstico. Você foi atrás do segundo, você foi atrás do terceiro, você buscou outros profissionais e você ouviu coisas que você não precisava ouvir. Você passou por procedimentos que você não precisava, você foi alvo da falta de preparo, você foi alvo de pessoas, não gosto de usar essa palavra, mas pessoas deitonas, que deitam ali, já não sabe mais o que quer, eu quero o meu dinheiro, eu quero dizer que eu sei alguma coisa, de pessoas que não sabem nada, mas se autoafirmam como o cara que sabe tudo. E quem sofre são aqueles que são vistos como rato de laboratório. Eu lamento muito você ter passado isso, mas agradeço muito por hoje conhecer um cara com coração forte, que passou, que ouviu, que se submeteu a dores que não precisava, mas que não desistiu. Você não desistiu de algo que muita gente acha simples e normal, que é ter sono. Verdade. Que é um apagão, isso não existe. E você não desistiu. Então, assim, você consegue, com essa característica, tudo o que você quiser da sua vida. Porque você consegue chegar no pequeno, do pequeno, do pequeno. Não, eu tenho sonos pequenos, mas eles não são normais. É normal sim? Não, eles não são normais. Porque só quem sente a dor é que sabe como ela acontece. E você traz mais uma grande lição que eu falo sempre para os meus pacientes. O exame normal não significa que você está normal por dentro. O seu corpo, quando fala o contrário do que todo mundo está falando, acredita nele. E quando tudo e todos falam que está tudo resolvido com você, que está tudo certo, mas você diz que não está, aí é que começa o trabalho de alguém que quer fazer o melhor. Eu digo com meus pacientes, é aí que começa o meu trabalho, quando dizem que você não tem mais nada e você me fala que você tem dor. Então você nos traz essa lição de não desistir, por mais bobo que pareça, porque não era bobo, não. E se reinventar. Verdade. Você é uma pessoa nova todos os dias e obrigado por estar compartilhando com a gente isso. E obrigado por fazer da nossa tarde melhor. E obrigado, porque eu tenho certeza que muita gente, a partir de agora, quando acabar o programa, vai começar a se movimentar. Eu que
que agradeço a oportunidade. Eu acho que a sociedade não está preparada para pessoas que dormem. Seja ela em qualquer ambiente, seja no ambiente escolar, seja no ambiente de trabalho, que é muito difícil. Você ter que trabalhar e se provar duplamente. Isso, né? exatamente. Então, que fique o alerta, né, para que as outras pessoas que têm esses sintomas, né, que busque ajuda médica, né, para que possa se superar também e se reinventar. E nada é bobeira. Não. Né? Obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado por ser grande, gigante assim, Obrigado, tá bom? senhor. Obrigado você de casa por estar com a gente até agora, ouvindo mais uma história emocionante. Fiquem com Deus, uma boa semana e até sábado que vem. Tchau, tchau.